Porque antigamente eles criavam Deus. Teve lá, você lembra? O bezerro? Bezerro de ouro. Foi o povo que criou. O povo que fez aquele Deus para eles. Qual Deus, de repente, você está fazendo aí? Não idolatra ninguém, não. Nem cantor, nem artista. O povo idolatra, né? O povo idolatra. Triste. Não estou falando você, mas o povo idolatra. A gente vê a sociedade aí, a galera idolatra mesmo com força. Chora, é loucura, o artista, e ficam doidos, entende? Idolatra um artista, idolatra um político, mas a gente não deve cair nessa. A gente não deve cair. Tem que idolatrar ninguém. Não tem que idolatrar pregador, pastor, ninguém tem que idolatrar. Ninguém. Todo mundo é pecador, todo mundo erra. Idolatria não. A gente não pode. A pessoa está cantando lá, louvando a Deus. Amém, aleluia, Deus seja louvado porque foi usada por Deus. A pessoa está pregando, amém, aleluia, Deus seja louvado porque foi usada por Deus também. Porque se não fosse Deus, aquela pessoa seria um verdadeiro demônio. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Sem influência divina seríamos semelhantes aos demônios. Iríamos nos matar uns aos outros, porque a natureza humana tem algo bom. Então como é que a gente vai idolatrar alguma coisa do ser humano? Como é que a gente vai idolatrar o ser humano? Não. A gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer, para nós não fazermos de nós mesmos nosso Deus também. Porque o orgulho, ficar achando que a gente é isso, a gente é aquilo e tal, a gente está o quê? A gente está se colocando acima de Deus. O orgulho é tirar Deus do centro e colocar a nós mesmos no centro. Isso é idolatria, o orgulho. A soberba é idolatria. Ela é se distanciar de Deus. Você deixa de reconhecer e dar glória a Deus e coloca você mesmo no lugar de Deus. Você coloca o seu orgulho no lugar de Deus. O orgulho ele deve ser vencido com todas as forças. Devemos levar muito a sério o orgulho. Na igreja muitas vezes se leva muito a sério outras coisas, outros pecados. Entende? Mas o orgulho muitas vezes não se leva tão a sério. Mas deve se levar, sim, muito a sério. Porque ele afasta a pessoa de Deus e é o pecado em que se tem menos esperança. Porque se uma pessoa, vamos supor, ela é viciada em droga, mas ela não é orgulhosa, ela reconhece o seu erro. Ela pede força a Deus. Se uma pessoa é viciada em falar mal dos outros, ela reconhece, pô, eu tenho que parar esse negócio de ficar falando mal das pessoas. Mas ela não é orgulhosa, ela reconhece o seu erro e pede perdão a Deus. Se uma pessoa ela é irreverente na igreja, e cai em si, poxa, eu tenho sido muito irreverente, tenho que parar com isso. Ela reconhece o seu erro e pede perdão a Deus. Mas se uma pessoa é orgulhosa, como é que ela vai reconhecer o erro se ela é orgulhosa? Então, o Espírito Santo tem um trabalho bem forte. Então, tem um trabalho para fazer a pessoa deixar de ser orgulhosa para reconhecer o erro para conseguir mudar. Então é algo bem duro. Fundamentos da verdadeira adoração. Nossa adoração a Deus está baseada no fato de que Ele é o nosso Criador e nós somos criaturas. Só Deus é Criador. Todos nós somos criaturas. Somos iguais. Somos iguais, então ninguém deve adorar ninguém, porque nós somos iguais, mas Deus é superior. Então a gente adora o único que é superior. O único. O único que é realmente superior a nós, superior por mérito, é o Senhor. Então a gente adora quem é superior. Todos os seres humanos é a mesma coisa. Às vezes tem um cargo disso, título daquilo, pode ser político, pode ser médico, advogado, juiz, tudo é a mesma coisa. Ninguém é superior. Ninguém é superior a ninguém. Todo mundo é a mesma coisa. Só Deus é superior. Sábado como memorial da criação. Deus estabeleceu o sábado no 7º dia para que pudéssemos relembrar semanalmente que somos criaturas, como a gente está falando, feitas por Ele. O sábado representou um dom da graça, ao não falarmos daquilo que fizemos, e sim daquilo que Deus fez. No princípio criou Deus o céu e a terra, e vai falando lá. O relato de 6 dias da criação começa aqui Deus falando que haja luz, e houve luz. E aí dá continuidade. 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. E o sábado vem para fazer a gente lembrar desta semana da criação. Deus criou em 6 dias e no 7º Ele descansou. O 7º é para nós relembrarmos semanalmente quem é o nosso Criador. Pode passar?
Ele abençoou de modo especial esse dia o santificou, para que jamais esquecêssemos que, além de muitos trabalhos, a vida deve incluir comunhão com o Criador, descanso e celebração das maravilhosas obras criadoras. Então o sábado ele é semanalmente um toquezinho no ombro. A vida não é só trabalho. A vida é também e principalmente adoração a Deus, amor, comunhão com os irmãos, santidade. A vida é reconhecer que Deus é o Criador, Deus que te deu força para trabalhar durante essa semana. O sábado ele é um dia de lembrança, não devemos perder isso. Não devemos tornar o sábado só um dia que a gente vem para a igreja e vamos para casa. Não devemos perder, tirar o foco. O foco deve sempre permanecer. O sábado é um dia para lembrar Deus como Deus Criador, aquele Deus que nos formou, que é o Criador dos céus e da terra. É um sinal do poder de Deus, o sábado. Vamos lá. Autoestima. O relatório, a base da verdadeira adoração ali, ó. O relatório da criação estabelece que fomos feitos à imagem de Deus. Esta compreensão provê um genuíno conceito no tocante ao valor do indivíduo. Vocês percebem tantas coisas que são encontradas na crença da criação? Então, saber que Deus é nosso Criador fornece uma base sólida e forte para a verdadeira autoestima. Aleluia, maravilha, querido. Sério, essas coisas tocam o meu coração. Por quê? Independente das minhas qualidades, independente dos meus defeitos, independente de qualquer coisa que eu já fiz na vida, Deus é aquele que me criou. Deus me ama infinitamente. E qual é a opinião que vale mais? Olha, qual a opinião que vale mais? A opinião das pessoas ou a opinião de Deus? De Deus, não é verdade? Então as pessoas podem te achar feia, as pessoas podem te achar esquisita, as pessoas podem, ou a pessoa pode te achar feio, esquisito, as pessoas podem falar que a sua aparência é isso, porque geralmente, muitas vezes a autoestima está muito ligada à aparência. As pessoas podem, das pessoas, né? As pessoas podem dizer também que você é um incompetente. As pessoas podem falar o que for de você. Deus vai olhar para você e vai dizer: eu te amo, você é lindo, meu filho. Então você vai ficar dando mais valor para pessoas que têm um comportamento desprezível e abaixo da mediocridade, ou você vai dar mais valor para o que Deus fala? Então, se as pessoas falarem mal de você, se as pessoas falarem que mas você é isso, mas você é aquilo, olha para Deus e escute o que Deus fala. Deus ele diz que ele acredita em você. Deus ele te acha lindo, foi ele que te criou, então Deus ele te acha lindo. Deus ele acredita que você pode melhorar no seu caráter. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele pode restaurar toda a sua vida. Em vez de falar palavras para te colocar para baixo, Deus fala palavras para te colocar para cima. Então eu te sugiro, ao invés de ficar escutando o que pessoas induzidas pelo diabo falam, você escuta o que Deus fala e valorize o que Deus fala. E não valorize palavras do diabo, não. Porque as pessoas, muitas vezes, elas são usadas realmente pelo demônio. Elas deixam o demônio entrar dentro delas para falar palavras desmotivadoras para as outras pessoas. Porque o demônio não está dentro da pessoa só quando ela perde sentido e fica lá se remexendo, não. O demônio está dentro da pessoa também quando ela é usada pelo diabo para acabar com a sua vida. Você acha que uma pessoa que chega, pega uma arma e sai matando as pessoas aí, ela está usada por quem? O Espírito Santo que está ali? Não, ela está com o demônio dentro dela. E ela vai lá e sai matando os outros. Mas ela não está, aquela coisa que é evidente ver processo. Não está assim, mas está endemoniada também. Umas pessoas matam com revólver, outras matam com as palavras. Tem gente que só fala besteira. Entende? Então, não se deixe levar por isso aí não. Foca no que Deus fala e seja feliz. Base para o verdadeiro companheirismo. O ato criador de Deus estabelece a sua paternidade e revela a irmandade existente entre os componentes da família humana. A gente tem que sentir mesmo, querido, sabe? Não é só algo de palavra, mas sentir. Jonatas é meu irmão, entende? Sentir isso. Eu tenho que tratar bem o meu irmão. Não é só aquela coisa de igrejismo, entende? Oi irmão, mas na realidade eu não estou nem aí. Na verdade, não, é meu irmão, entende? É minha irmã.
Sentir isso. Não deixar isso se tornar apenas palavras, aquelas palavras comuns de a gente falar, né? Não, é sentir. Ele é meu irmão, eu devo tratar ele bem, devo ajudá-lo naquilo que eu posso, sabe? Devo amá-lo, meu irmão. Isso porque nós somos filhos do mesmo pai. Ter isso, gente, ter esse vínculo entre nós, um vínculo verdadeiro. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos, independentemente de sexo, etnia, nível intelectual ou posição social. Todos fomos criados à imagem de Deus. Esse conceito, se compreendido e aplicado, eliminaria por completo o racismo, a intolerância ou qualquer outra forma de discriminação. Quando a gente ama de verdade as pessoas, o nosso tratamento é muito diferente. É muito diferente. A gente não vai fazer coisas mais intencionadas, entende? Coisas mais intencionadas. A gente não vai tratar as pessoas com grosseria. A gente vai pensar melhor antes de ficar falando mal, denegrindo a imagem do nosso irmão, a reputação do nosso irmão. A gente não vai ficar fazendo esse tipo de coisa. Porque a gente gostaria que as pessoas fizessem isso com a gente. Então por que a gente vai fazer isso com os outros? A gente tem que segurar a língua, querido. Pelo amor de Deus, né? A gente precisa segurar a língua, não dá pra ficar falando isso aí falando mal das pessoas não, pô. Né? Não. Vamos lá. Responsabilidade pelo ambiente. Isso aqui também é muito importante, querido. Vocês percebem como é importante a gente estudar essas crenças também, da criação? O que eu disse, parábola do filho pródigo e outras coisas tem que ser pregado. Mas não é só isso. Davi e Golias, uau! Mas isso aqui também a gente tem que falar. Sobre o meio ambiente. Está em voga isso. Se fala muito do meio ambiente e vai falar cada vez mais sobre o cuidado do meio ambiente. E o cristão é aquele que deve ter uma compreensão muito profunda do cuidado do meio ambiente. E ele deve ser um grande ambientalista. Mesmo sem estar envolvido em ONG ou algo assim, ele deve ser um grande ambientalista no coração dele. Porque qual foi a ordem de Deus? O que Deus tinha falado? Deus colocou o homem e a primeira mulher em um jardim. No jardim, eles deveriam cultivar a terra e exercer domínio sobre toda a vida animal. Isso significa que recebemos de Deus a incumbência de preservar o quê? O ambiente. Deus não colocou o ser humano na terra para destruir a terra, mas para preservar a terra, para cuidar bem do planeta. Então nós sim, biblicamente, nós somos a favor da preservação do meio ambiente. Os cristãos são pessoas a favor da paz, do bem, da preservação, entende? Então o cristão ele é entendido dessas realidades, ele é a favor sim do bom cuidado com o planeta. Então é importante as pessoas entenderem que a gente defende também o cuidado com o meio ambiente. A melhor maneira para cuidar do meio ambiente, a gente vai estar de acordo com essa maneira que colocarem. Vamos lá, pode passar. Dignidade do trabalho manual. O Criador orientou Adão no sentido de cultivar e guardar o jardim do Éden. O fato de haver Deus atribuído essas tarefas físicas ao homem, num mundo até então perfeito, mostra a dignidade do trabalho manual. Então, às vezes, as pessoas também falam, né, que maldito quem inventou o trabalho. Né? É triste, né, essas falas. Deus inventou o trabalho. O trabalho é algo bom, é algo digno. E no mundo sem pecado. E no mundo de pecado, o trabalho, ele continua sendo algo bom, continua sendo algo digno e que também protege o ser humano da ociosidade e de ficar com o pensamento levado por qualquer coisa. Quando você está trabalhando, quando você está ocupado, você está focado em algo útil, proveitoso. Agora, imagina você o dia inteiro sem trabalho. Tem uma frase que as pessoas mais antigas falaram, que ela é realmente verdadeira. Exatamente. Cabeça vazia é a oficina do demônio, a oficina do diabo, querido. Então, é bom a gente estar ocupado, ou trabalhando, ou estudando, ou fazendo algo útil. Porque ficar parado sem fazer nada no TikTok, estou falando que é errado no TikTok não, mas cuidado, né? Cuidado para como você vai utilizar o TikTok, né? Porque tem gente que passa também o dia inteiro no TikTok. Aí tá errado sim. Se ficar o dia inteiro no TikTok, aí sim tá errado.
Na vida não é só TikTok, né? Vamos lá. Remédio para o pessimismo e a solidão. A narrativa, olha a criação, quantas coisas que tem, querido. Quantas coisas. A narrativa da criação mostra que, em vez de resultar de mudanças acidentais comandadas por um processo de evolução, todas as coisas criadas vieram à existência com um propósito. A raça humana foi designada a ter um relacionamento eterno com o próprio Criador. Ou seja, você não é resultado do acaso. Você tem um propósito. Você tem um propósito ao estar aqui. Então isso ajuda também na sua própria vida mental. Se a depressão tenta te alcançar, você pode pensar: eu tenho um porquê de estar aqui. Eu tenho um objetivo nessa vida. Deus me quer aqui ainda. Eu tenho o que fazer. Eu tenho um propósito. Deus me criou e eu quero cumprir o meu propósito nesta terra. Pode passar. Cristo e sua palavra criadora. Ao longo de todo o ministério terrestre de Jesus, a mesma energia criadora que trouxe vida ao inanimado corpo de Adão fez com que as pessoas ressuscitassem dentre os mortos e infundiu nova vida aos enfermos que suplicaram o seu auxílio. Tudo que, olha, gostaria de dizer algo. Tudo que for bom para você, se você andando no caminho do Senhor, Ele vai fazer. Tudo. Tudo que for para o seu bem, você andando no caminho do Senhor, Ele vai fazer. Então, vamos supor que você está aí com alguma doença. Pode sim pedir a Deus. Pode pedir, pode falar com Ele da cura. Deus continua curando, né? Não parou de curar. Então você pode clamar a Ele. Se for para o seu bem maior que você seja curado no momento, Ele vai curar. Se for para o seu bem maior que você seja curado no futuro, Ele vai curar no futuro. Se for para o seu bem maior que você passe por essa prova e que você seja curado somente na ressurreição, você vai ser curado somente na ressurreição. É Ele que entende as coisas, entende? É Ele que sabe. O que eu sei é uma coisa: o que for para o teu bem maior, Ele vai fazer. Se Ele não fez, é porque não é para o teu bem maior. Dói, é difícil aceitar às vezes algumas coisas? Sim, é difícil, dói. A gente quer o que a gente quer, né? A gente pede, a gente quer aquilo que a gente está pedindo. Mas nem tudo que a gente pede é para um bem maior global, entende? É para um bem maior a nível geral ou também para nós. Jesus, Ele pediu o que para o Pai? Pai, se possível, afaste de mim esse caso. Mas se não for possível, né? Se eu tiver que beber isso aí, tá bom, eu bebo. Deus falou, não é possível. E aí Jesus, né? Quem teve mais fé que Jesus? Ninguém. Jesus foi e pediu a Deus, e Deus falou, não. Tem que morrer. Porque se não morre, vai ser pior para você. Pior para você em qual sentido? O pior para Jesus seria porque ele ia ficar triste porque a gente não ia ser salvo. Entende? Vai ser pior para você, vai ser pior para a humanidade. Então você tem que morrer. Então Jesus foi e morreu. Não porque seria pior para ele no sentido de que ele não pudesse, de que ele ia sofrer por ele próprio, mas ele ia sofrer por nós, porque a gente não ia ser salvo. Então ele ia sofrer, porque o amor dele é direcionado para a gente. Ele não fica pensando, o foco dele mesmo é a gente. A palavra criadora hoje. Nem este mundo e nem o universo como um todo se mantém através de algum poder que ele seja inerente. O Deus que os criou, preserva e os sustenta. Então, não é que tem um poder lá que mantém por exemplo, o planeta Terra, né? Não é que tem um poder lá que deixa a Terra lá flutuando no espaço. Um poder que não seja de Deus, um poder inerente à Terra, porque tem uma... Não, é Deus que mantém a Terra. E quando eu estava falando a questão de Jesus, também não é que Jesus era um masoquista. Não, é obviamente que ele não queria sentir dor. Mas o foco de Cristo era o ser humano mesmo. E voltando aqui, a gente percebe que Deus ele continua sustentando tudo. Por que eu estou falando aqui? Porque Deus sustenta a minha voz. Deus faz o meu coração bater. Mas parece, é porque parece para o ser humano, querido, ele é muito perigoso. Parece que o meu corpo todo ele tem mecanismos que sustentam a si mesmo. Mas fora do meu corpo e induzindo vida ao meu corpo, há
um Deus todo-poderoso que faz essa máquina funcionar. Se ele para por um segundo, tudo para. Todos os órgãos são paralisados imediatamente. Foi passando. Por ocasião da criação, Cristo ordenou e logo tudo aconteceu. Entretanto, observemos que a salvação não foi trazida a lume apenas pela palavra de Cristo. O processo de salvar pessoas tem se estendido ao longo de milênios. O contraste existente entre o tempo requerido para a criação e aquele necessário para a recriação demonstra que as atividades de Deus sempre ocorrem no sentido do maior interesse pela raça humana. É isso, queridos, chegamos ao final. Criação e salvação, a obra criadora de Cristo, foram as perfeitas e divinas mãos de Cristo que pela primeira vez concederam vida ao homem. E são as mãos de Cristo perfuradas e sangrentas que oferecem ao homem a vida eterna. Assim, pois, o homem não é apenas criado, ele pode ser recriado. Todas as obras de criação representam o trabalho de Cristo. Queridos irmãos, como nós falamos, o sábado ele é um símbolo da criação. Mas com a queda, o sábado ele teve um novo significado também. O sábado agora ele é um símbolo também da recriação que Cristo opera por nós, por intermédio também da cruz do Calvário. Cristo é aquele que nos criou. E Cristo é aquele que tem poder de recriar aquilo que foi totalmente destruído. Todos os seres humanos, em sua natureza, estão totalmente destituídos da glória de Deus, do caráter divino, da santidade. Então, se você enxerga para você mesmo e você percebe que você vê muitas coisas más, ou você só vê coisa ruim, é normal, é isso aí mesmo, tá certo. É isso aí, a nossa natureza é essa. Então você não. Você tá bem. Sabe qual sentido? O Espírito Santo está atuando em você. Porque o ser humano ele é tão ruim, ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que só pelo fato de você estar vendo e reconhecendo que você tem coisa ruim, já não é algo seu. Porque você não teria capacidade nem de fazer isso. Nem de ver e reconhecer a sua maldade, a nossa maldade, a gente tem capacidade de fazer. Nem isso. Então o fato de você estar olhando, rapaz, eu sou muito mal, hein? Eu sou ruim mesmo, tem muita coisa ruim em mim. É porque o Espírito de Deus já está fazendo uma obra em você. Então já está vindo aí algo bom em você. O fato de ver algo ruim quer dizer que tem algo bom. Esse é o início. E agora é só permitir que o Espírito Santo vá queimando tudo que é ruim e você vai ser recriado para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Neste momento nós vamos escutar um louvor com a nossa irmã Patrícia. E se o Espírito Santo fala ao seu coração e você, assim como eu, sabe que precisa melhorar muitas coisas, você sabe que é necessário ser efetuadas mais transformações, você sabe que Deus é o Deus Criador e você quer reconhecer isso mais uma vez aqui e falar com Deus: Senhor, mude, Pai, eu tenho mais para mudar, eu quero mais. O Senhor é o meu Criador, eu quero que o Senhor me recrie a cada dia para brilhar mais e mais e viver cada dia mais para a Tua glória. Eu peço que você fique de pé enquanto a nossa irmã Patrícia canta.
palavra, na tua revelação, e pedimos o poder, Pai, para que estas obras de recriação a cada dia sejam efetuadas no nosso coração, no nosso ser, e possamos crescer cada dia mais na sua imagem e na sua semelhança. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.